aí, galerinha, vejam só, como eu prometi a vocês, né, que nessa aula agora de hoje, a gente ia finalizar a citologia, fazendo um exercício onde eu coloco assunto por assunto, bem organizadozinho para vocês. E eu selecionei as principais questões do nosso simuladão, para vocês, né, corrigirem comigo aqui. É aquele tira dúvida, beleza? Então a gente começa aqui, ó, nessa primeira questãozinha aqui, que fala sobre parte 1, estrutura da membrana. Eu dividi tudo compactozinho. E aí eu tenho aqui, o modelo abaixo representa a configuração molecular da membrana celular, segundo Singer e Nixon. Acerca do modelo proposto, assinale a alternativa incorreta. Entendam, Enem não pede questão incorreta. Porém, a gente, quando pega uma questão incorreta, a gente aprende 4 coisas a respeito aí só da membrana. Observem a figura. A gente tem que ser literalmente um observador, aprender com leitura de imagem dentro disso aí. Então se liga. Ele diz ali, olha, quando você observa na parte 4, a gente vai ter o glicocálix, que é um carboidrato, certo? A gente vai ter, como vocês podem observar, proteínas que vão estar tanto na parte de dentro quanto na parte extriseca, que é a parte de fora, certo? E vamos lá. O algarismo 1 assinala a extremidade polar, ou seja, hidrófila da molécula lipídica. Observa o 1 aí. Não está do lado de fora? Então, se está do lado de fora, é hidrófila. Tolera água. O algarismo 2 assinala a extremidade apolar, hidrófoba, das moléculas lipídicas. Observa aí que na parte 2, você está no meio da membrana. Então, é a bicamada lipídica. Ou seja, eu tenho 2 partes de lipídio, onde as partes de fora vão ser hidrofílicas, tolerantes à água. Então, está correto. O algarismo 3 assinala uma molécula de proteína. Com toda certeza, vocês estão observando aí, nós temos 3 moléculas de proteína, certo? O algarismo 4 assinala uma molécula de proteína que faz parte do glicocálix. Se liga, glicocálix não é proteína, não é proteína. Glicocálix é carboidrato. Sendo assim, a incorreta vai ser a letra D de doido. Beleza, galerinha? Então, vamos para a segunda. Na segunda, eu digo o seguinte: na mucosa intestinal, as células apresentam grande capacidade de absorção devido à presença de quê? Gente, na nossa última aula, quando eu estava explicando a vocês, eu disse que tudo que envolve microvilosidade está ligado à absorção. Esse é o papel dela. No intestino nós temos muito isso. Na traqueia a gente também tem muito. Pessoas que fumam, por exemplo, tem aquele pingarro porque perdem toda a parte ali das microvilosidades. Elas são queimadas, literalmente. Então, sendo assim, vai ser a letra C de casa. Na terceira questão diz o seguinte: a membrana plasmática, apesar de invisível ao microscópio óptico, está presente. Gente, eu só tenho células se eu tiver uma membrana plasmática. Se eu não tiver uma membrana plasmática, como eu vou compor essa célula? Independente dela ter carioteca, ou seja, ser um eucarionte, ou não ter essa carioteca, ser uma procarionte. Então, membrana plasmática tem que estar presente em todas as células, ok? Então, sendo assim, vai ser letra A, de amor ou agenor, são sinônimos, beleza? Então, vê só. Na quarta questão, diz o seguinte: quimicamente, a membrana celular é constituída principalmente pelo quê? Pessoal, lembrem do ovo. Quando a gente começou estudando membrana plasmática, eu disse, olha, gente, vocês lembrem que uma membrana plasmática é como um ovo, porque ele vai ter que ter proteína, é a clara, e eu vou ter que ter os lipídios, que é a gordura. É uma bicamada fosfolipídica. Se é bicamada, então significa que eu tenho 2 camadas fosfolipídica. Então, basicamente, uma membrana celular é formada de quê? Proteínas e lipídios. Ok? E essa quinta questão, que diz o seguinte: a membrana plasmática é constituída de uma bicamada fosfolipídio, onde estão mergulhadas moléculas de proteínas globulares.
As proteínas aí encontradas, e aí, galerinha, conta pro tio, é o quê? Estão dispostas externamente, formando uma capa que delimita o volume celular e mantém a diferença de composição molecular entre os meios intra e extra. Apresenta disposição fixa, o que possibilita sua ação no transporte de íons e moléculas através da membrana. Tem movimentação livre no plano da membrana, o que permite atuarem como receptores de sinais. Dispõe-se na região mais interna, sendo responsáveis pela maior permeabilidade da membrana a moléculas hidrofóbicas. Localizam-se entre as duas camadas de fosfolipídio, funcionando como um citoesqueleto que determina a morfologia celular. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, quando eu falo que a constituição de uma bicamada, ela não pode ser fixa. Por quê? Porque as minhas organelas estão lá dentro. Então, cada organela vai ter a sua responsabilidade. Por exemplo, mitocôndria, produção de energia, ATP, respiração. Peroxissomos, eles vão fazer o quê? Desintoxicar a célula. E por aí vai. Então, sendo assim, ela tem que ter movimentação livre e ser um receptor de sinal. O glicocálix, ele não está fixo ali, parado na membrana. O glicocálix, ele é um carboidrato que ele vai rodar toda a membrana. Ele é um receptor e ele faz parte da defesa do nosso organismo. Um exemplo foi uma questãozinha que caiu no Enem que falava do glicocálix e falava sobre rejeição de órgãos. Beleza, galerinha? E essa sexta questão agora, preste atenção. Os seres vivos, exceto os vírus, apresentam estrutura celular. Entretanto, não há nada que corresponda à célula típica, pois tanto os organismos unicelulares como as células dos vários tecidos dos pluricelulares são muito diferentes entre si. Apesar dessa enorme variedade, todas as células vivas apresentam o seguinte componente. O que é que para ser uma célula ela precisa apresentar, independente de ser procarionte ou eucarionte? Elas precisam ter o quê? Membrana plasmática, ok? Então, não resta dúvida, já são duas questões em cima disso para vocês. E essa sétima diz o seguinte: na maioria das células vegetais, encontram-se pontes citoplasmáticas que estabelecem continuidade entre as células adjacentes. Essas pontes são denominadas de quê? Gente, a gente precisa dessas pontes porque elas vão funcionar literalmente como se fosse o rejunto de uma cerâmica para unir uma à outra. E o nome dessas pontes é plasmodesmos. Eles quem permitem essa aderência forte. Beleza? Isso nas vegetais. Quando a gente fala, por exemplo, nas células animais, nós temos os desmossomos, que estão unindo as microvilosidades às interdigitações. Micro a inter. Beleza? E essa oitava diz o seguinte: as células animais apresentam um revestimento externo específico, que facilita sua aderência, assim como reações a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Se liga, galera. Esse revestimento é denominado de quê? Falou em órgão transplantado, eu vou lembrar do glicocálix. Sem dúvida nenhuma. Beleza, galerinha? E aí, na nona questão, a gente tem: assinale dentre as estruturas abaixo aquela que representa exceção à especialização da membrana plasmática. O que é essa exceção, professor? Exceção é porque não vão estar presentes em todas as células, ok? Mas que serve para a célula principalmente para a locomoção. Eu estou falando dos cílios. Beleza, galerinha? Selecionei a 12, se liga nela, que diz o seguinte: sabe-se que células epiteliais acham-se fortemente unidas, sendo necessária uma força considerável para separá-las. Isso se deve à ação de quê? Gente, a gente falou nas vegetais dos plasmodesmos,
Agora, a gente está falando de quê? Células epiteliais. Eu estou falando de células animais. O que vai fazer com que haja essa união, essa aderência para a formação de um tecido, lembra lá, a sexta e sétima série. Célula, tecido, órgão, organismo, sistema. Entenderam? Então, eu vou precisar de quê para isso? Dos desmossomos. Eles são responsáveis por essa forte aderência. Ok? E a 13ª, eu falo, o reforço externo da membrana celular nos vegetais é o quê? Entenda, a diferença básica de uma célula vegetal para uma célula animal, de cara, é o quê? A animal, ela vai até a membrana plasmática. A vegetal, ela vai com a parede celular. Essa parede celular, ela vai precisar ser rígida, forte e rígida. Dentro dela, nós vamos ter os golgiossomos, dictissomos, tilacoides, tudo aquilo ali vai estar dentro da célula vegetal, na parede celular. Porém, ela é fixa, rígida, mas a membrana, ela pode se deslocar por dentro. Sendo assim, a gente pode dizer que é a letra C, rígido, celulósico e capaz de se deslocar da membrana plasmática. Ok? Saímos da primeira parte e vamos agora para a segunda parte, que fala da fisiologia da membrana. Selecionei algumas questões que eu acho muito pertinentes para vocês. Essa primeira aqui, ela diz o seguinte: quando se coloca uma célula da epiderme inferior da folha da Trandescania zebrina em uma solução hipertônica, ocorre o quê? Pessoal, não erra a questão da solução. Se concentra na solução. Antes de eu falar de qualquer solução aqui, já vai aquela dica de osmose. Osmose é a passagem de um líquido menos concentrado para um mais concentrado. O que é que acontece? Compara com a alface. Se você pega a alface enxutinha, bota dentro de uma bandeja, coloca sal e vinagre, o sal e vinagre são muito mais concentrados do que a alface. Então, depois de um tempo, o que é que vai acontecer? A água da alface vai sair do meio menos concentrado, que é dentro dela, e vai para o meio mais concentrado, que é o vinagre e o sal, e ela murcha. Quando eu falo de solução hipertônica, eu estou falando de solução muito concentrada. Hipotônica significa que o meio é pouquíssimo concentrado, então a água vai querer entrar, beleza? E se eu falo de solução isotônica, equilíbrio. Então se liga. Quando eu falo que eu vou colocar, essa célula em uma solução hipertônica, vai ocorrer o quê? Primeiro, movimento do soluto e dissolvente entre as células e a solução externa. Primeiro, se eu falo em solução hipertônica, eu não envolvo soluto. Se liga nisso. Eu não envolvo soluto. Eu só envolvo solvente, só líquido. Então, a primeira está errada. Destruição da célula. Pelo contrário, a célula não é destruída. Ela vai murchar nesse ponto. Saída de solvente da célula. Certíssimo. O solvente vai sair e a célula murcha. A 3 está certa. Plasmólise também está certo, porque ela vai precisar murchar e aí lise é quebra, se quebra, ok? Então, sendo assim, a alternativa correta seria a letra A, 3 e 4, beleza? Na segunda questão, diz o seguinte: as moléculas de glicose atravessam a membrana celular das células intestinais combinadas com moléculas de proteína transportadora, denominada de permeases. Esse processo é denominado de quê? Outro processo passivo. Essa primeira questão foi passivo, é osmose. Mas quando eu tenho o uso de permeases, ele mesmo está dizendo ali o quê? São proteínas transportadoras. Eu não vou gastar energia. Então, também é um processo passivo. Mas quando eu uso permeases, eu vou chamar a famosa difusão facilitada, porque eu tenho a permease. A outra é difusão simples. Então, sendo assim, eu tenho a letra B, ok?
E essa daqui, gente, a gente tem que observar a solução e o resultado da célula. Se liga nisso. Ele diz o seguinte: células vegetais, como as representadas na figura A, foram colocadas em uma determinada solução e, no fim do experimento, tinham aspectos semelhantes ao da figura B. Se liga logo aí. Figura A, quando você observa a célula, ela está em equilíbrio com o meio externo, certo? Esse é o primeiro ponto. Só que, quando você observa na figura B, o fim da solução, então você vê que a célula murchou. Então, de cara, eu vou poder dizer que o quê? Se liga. Comparando as concentrações do interior da célula na situação inicial 1, da solução externa 2 e do interior da célula da situação final 3, podemos dizer que o quê, pessoal? Que nesse caso aí, 1 é menor que 2. Porque se ele não fosse menor, não ia murchar. Entenderam? Se ele fosse maior, ele iria inchar. Como ele é menor, ele murcha. Beleza? Quando a gente chega nessa quinta questão, envolvendo soluções também, diz o quê? Quando ganhamos flores, se quisermos que elas durem mais tempo, devemos mergulhá-las dentro da água e cortarmos em seguida a ponta de sua haste. Esse procedimento é feito com o objetivo de garantir a continuidade da condução da seiva bruta. Tal fenômeno ocorre graças à diferença de osmolaridade entre a planta e o meio onde ela está, que são respectivamente o que, galerinha? Vejam, se a água vai entrar na planta, significa que a planta é mais concentrada do que a água. Porque se a água fosse mais concentrada do que a planta, ela perderia água e murcharia. Nesse caso aí, o processo é o contrário. A planta precisa ser hipertônica e a água precisa ser menos concentrada, hipotônica. Sendo assim, a gente observa letra E. Ok? Sexta questão, questãozinha de Enem massa, que eles colocam coisas muito ligadas ao nosso dia a dia, coisas curiosas. Quando eu digo aqui, por exemplo, um peixe tipicamente marinho é introduzido em um tanque contendo água doce. Analisando o balanço osmótico, podemos dizer que o quê? Vê só, gente, o peixe, ele é marinho. Ele é de água salgada, então água salgada é muito mais concentrada do que a água doce. Sendo assim, se o peixe do mar é colocado no rio, ele vai inchar. Por quê, professor? Porque ele é mais concentrado do que a água doce. Então a tendência é que a água entre no peixe. Então, qual seria a resposta mais plausível aí, gente? Observe aí, a água do meio externo, menos concentrada, penetra no corpo do peixe, que é mais concentrado. Então, ele incha. Pensa comigo, se fosse o contrário, professor. Se o peixe fosse de água doce e colocasse ele no mar, então, seria o contrário. O que é que ia acontecer? Pensa que o peixe seria igual ao alface. Eu disse logo no início da aula. Como? Como ele tem pouca concentração, então a água de dentro dele iria sair e ele murcharia. Ok? E essa daqui pegou muita gente. Só que é uma questão da gente observar. Solução novamente. Olha só. 3 funis contendo substâncias diferentes. E ele diz quais são as substâncias. Olha só, a primeira é água destilada, a segunda, solução de sal a 1%, e a terceira, solução de açúcar a 2%. Ele colocou aqui estado inicial da solução e ele colocou também estado final dessa mesma solução. Aí ele fala, porém, em mesmas quantidades, no início da solução, foram colocados em um recipiente com uma determinada solução.
Após algum tempo, o nível das substâncias do interior dos funis mostraram-se como no esquema abaixo. Observem aí, no início está tudo equilibrado. Após o estado final, tudo desequilibrou. E ele vem com a pergunta. Com base nesses dados, podemos afirmar que a concentração da solução no recipiente é o quê? Primeira coisa que você tem que olhar é o que não mudou. A água destilada, o sal ou o açúcar? Observem aí no resultado final. Vocês vão ver que a água destilada desceu, perdeu para o ambiente, que aquele ali era a água de fora era mais concentrada, certo? Observem que o sal a 1% se manteve, está no mesmo nível que estava antes. E observem que a solução de açúcar subiu. Então, a pergunta é, a concentração da solução no recipiente é de quanto? Quem não mudou, pessoal? O sal. Se não mudou, significa que ele está em equilíbrio com a solução de fora, para ser uma solução isotônica. Então, essa concentração aí é 1%. Só isso. Não tinha cálculo, não tinha nada para fazer. Era só observar o que não mudou. E essa daqui, gente? Quando a gente olha aí, olha para o sódio e olha para o potássio. Aqui eu estou falando em bomba de sódio e de potássio. Eu estou falando em transporte ativo. Vou relembrar vocês rapidinho. Olha só, sal retém líquido e ele entra sem gastar energia. Mas para sair do teu corpo, ele gasta energia. Então, peraí. O sal entrou sem gastar e saiu gastando. Potássio é o contrário, certo? Potássio entra gastando e sai sem gastar. Se liga. O esquema abaixo representa a concentração de íons dentro e fora dos glóbulos vermelhos. A entrada do potássio e a saída do sódio nos glóbulos vermelhos podem ocorrer por meio de quê? Gasto de energia, transporte ativo. Beleza? Letra E de Enem. E essa daqui, gente? Primeira coisa, gente, quando vocês pegarem uma questão no Enem que vocês forem resolver, antes de pelo menos ler a questão, observa a figura. Pediu de figura, você vai observar. Eu tenho aí 3 hemácias, em 3 situações diferentes. Eu vejo que na 1 está tudo equilibrado. Não tem nada murchando, não tem nada estourando. Eu vejo que a 2, ela está rompida. Entrou tanta água que rompeu. E eu vejo que na 3, murchou. Certo? Então, vem a pergunta. No desenho abaixo, observamos 3 tubos de ensaio contendo soluções de diferentes concentrações de cloreto de sódio. E as modificações sofridas pelas hemácias presentes em seu interior. Em relação a este desenho, assinale a alternativa correta. Primeiro, em 1, a solução é isotônica em relação a hemácias. Tá correto, não tá, gente? Em 2, a solução é hipertônica? Não. Por quê, professor? Porque sempre que eu tiver uma solução hipertônica, a célula vai murchar. E nesse caso aí, ela inchou. Certo? Já elimina a letra A. Na B diz, as hemácias em 1 sofreram alteração de volume. Nem termine de ler. Não sofreu, gente. Continue em equilíbrio, ok? Na letra C diz, considerando a concentração isotônica do cloreto de sódio 0,9%, a solução 2 certamente possui uma concentração de cloreto de sódio inferior a 0,9%. Correto até aí. Por quê? Porque se ela fosse superior, as células não iam inchar, né? E a solução 3, uma concentração de cloreto de sódio superior a 0,9. E aí, pessoal? Isso mesmo. Correto. Por quê, professor? Porque o próprio desenho acabou de me dar a resposta. Não importa, a concentração poderia ser 0,9, 10,1, 12,0. O que vale é a reação, é o resultado da célula. Beleza, galerinha? Nessa questão agora, parte 3, citoplasma. Primeira questão, somatório. Preste atenção.
O citoplasma de uma célula eucariótica está compreendido no espaço entre as membranas celulares e citoplasmáticas. Sobre esse componente celular, é correto afirmar o quê? Bora lá, gente. Primeiro, é uma mistura complexa de substância orgânica e inorgânica? Sim. Por quê, professor? Simples. Dentro da membrana plasmática eu vou ter lipídio, proteína, carboidrato. Falei em substâncias orgânicas. Mas eu também vou ter o quê? Água, não é isso? Sais minerais e por aí vai. Falei em substâncias inorgânicas, então está correto. Na 2 diz: ao microscópio eletrônico apresenta-se heterogêneo. Certíssimo. Quando você observa uma célula ao microscópio óptico, você não consegue ver uma certa diferenciação. Então, para você está vendo uma célula como uma substância homogênea. Você pode ver até um pontinho que é o núcleo, mas o resto não. Quando você está olhando para um microscópio eletrônico, ele consegue ampliar várias e várias vezes, muito mais do que o óptico. Então, sendo assim, está certo. A 4 diz o seguinte: existem em seu interior várias organelas que desempenham funções definidas. Volto a dizer: retículo endoplasmático liso sintetiza e transporta lipídios. Retículo endoplasmático rugoso sintetiza e transporta proteína. E assim sucessivamente. Então está certo. A 8 diz: pode-se observar facilmente o seu movimento de ciclose em células vegetais. Certíssimo. O que é a ciclose, professor? Gente, as organelas não estão paradas na membrana plasmática, no hialoplasma. Elas têm que realizar essa ciclose sim, certo? Então está certíssimo. Essa 16 diz: todas as organelas citoplasmáticas são comuns e a todas as células de todos os grupos de seres vivos? Não. A gente tem, de acordo com o grupo de seres vivos, células específicas. Então está errado. E a 32 diz: não apresenta microtúbulos em seu interior. Gente, se uma célula não apresenta microtúbulos, ela não vai ter, por exemplo, centríolo. Então ela não iria poder duplicar. Está errado. Sendo assim, 8, 4, 2 e 1 verdadeiro. Somando 15. Beleza? E essa daqui, sistema reticular, parte 4. Considere as seguintes estruturas celulares. Se liga. Primeiro, retículo endoplasmático. Depois, complexo de Golgi. Grânulos de secreção. A sequência de estruturas em que seria encontrado um aminoácido radioativo, desde a entrada até a saída da célula, é respectivamente o quê? Essa ordem, gente. Por que ele está falando no aminoácido radioativo? Porque com a radiação, você consegue marcar ele e consegue ver o processo da entrada até a plasmocitose, que é a defecação celular. Então, o que é que acontece? A primeira coisa, quando uma molécula de proteína entra, ela vai ter que passar pelo retículo. Não se vai primeiro para o complexo. Se liga nisso, questão para Enem. Primeiro vai para o retículo, que funciona como o intestino da célula. Ele vai ser sintetizado. Depois de sintetizar essa proteína, ela vai para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele vai armazenar e vai secretar o que está em excesso. Secretou, ele vai para a terceira parte, glânulos de secreção. Ok, gente? Então, sendo assim, 1, 2 e 3. Letra D, de doido. Beleza? E essa quarta, gente? Observem primeiro a figura. Como eu digo a vocês, não vão logo para a questão. Observa a figura. Na figura, eu estou vendo lá a entrada de molécula, eu estou vendo plasmocitose, certo? E estou vendo o processo. O que é que acontece? A célula é uma estrutura que realiza suas várias funções de uma maneira dinâmica. Então, preste atenção. O esquema acima de uma célula em atividade só não mostra o quê? Gente, a gente aqui não pode mostrar a excreção não pode mostrar o que está excretando. A questão aqui
Na letra D, ele fala de liberação de excreção lipídica para o meio extracelular onde vão atuar. Não tem como mostrar porque eu mostro a entrada de uma substância. Eu não vou saber se é uma proteína, se é um lipídio, se é um carboidrato. Não sei o que é, se é um tipo de sal mineral. Não tem como mostrar. Eu mostro a entrada e a excreção, mas eu não sei qual é o produto, ok? E essa 13ª? Observa a figura. Ali a gente tem um flagelo na cauda. Eu tenho uma peça intermediária que é o quê? As mitocôndrias do espermatozoide. Por isso que nós não herdamos mitocôndrias dos nossos pais, só das mães, porque elas se gastam todinha no flagelo, certo? Nós temos o acrossomo, que é a cabeça, e é criada pelo próprio complexo de Golgi. Aí vamos ver o que ele quer. A estrutura apontada pela seta 1 é o acrossomo, é onde vai servir para furar o óvulo, certo? É derivada de quê? Do complexo de Golgi. E chama-se, respectivamente, acrossomo ou acrossoma. Vai depender muito. Então, sendo assim, qual seria a letra? A letra C. Do complexo de Golgi, acrossomo. Beleza, gente? Não esquece, complexo de Golgi não cria só o acrossomo, ele também cria os lisossomos, ok? Que são responsáveis pela digestão intracelular. Bora lá, galera. Agora, parte 5. Lisossomos e peroxissomos. Vamos lá. A primeira questão que eu selecionei para vocês aqui, a número 1, fala o seguinte. Para que ocorra a digestão no interior de uma ameba, é necessário que os fagossomos fundam-se a quê? Pessoal, não importa o que o texto vai pedir. O que é interessante é que você tem que saber a função da organela. Gente, qual é a organela responsável pela digestão intracelular? Não são os lisossomos? Então, fagossomos se une a lisossomo. Letra A, de amor ou de agenor. Certo? E essa quinta diz o seguinte. Qual a alternativa da tabela abaixo, cujos termos preenchem corretamente a frase seguinte? Os lisossomos têm como função, número 1, digestão intracelular. E são produzidos na organela chamada complexo de Golgi. Sendo assim, letra E de Enem. E essa sexta diz o seguinte. Considere os seguintes eventos. Fusão dos fagossomos com lisossomos, atuação das enzimas digestivas, plasmocitose, formação dos fagossomos. Olha, se tu tem dúvida logo nisso, tu tem que entender o seguinte. Quando eu falo em plasmocitose, é um evento final. Olha para essas letras aqui e vê qual é a única que tem 3 no final. Então aí você já mata a questão com isso. Porque ele diz, a sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de englobamento e digestão intracelular de partículas em uma célula é o quê? Bom, a primeira coisa que vai precisar ocorrer, eu preciso formar os fagossomos, porque os fagossomos é quem vão capturar isso aí para que ocorra digestão, certo? Depois que eu formo ele, eu vou fundir ele com os lisossomos, que são os responsáveis pela digestão. Então, forma o fagossomo, funde com o lisossomo. Formou o fagossomo, fundiu com o lisossomo, vai o quê? Haver digestão. Preciso de enzima. Depois que eu consigo fazer essa digestão, então, plasmocitose, defecação celular. Sendo assim, letra D, de doido. E essa, gente, olha para a figura. Sempre tem que ser assim. Olha para a figura, observa ela, vê o que tem de evento aí. Aí eu consigo ver, gente, como vocês podem olhar, apontadozinho aí, eu estou vendo retículo endoplasmático rugoso, ou o que eu chamo de ergatoplasma. É a primeira coisa que eu vejo, certo? Depois, eu consigo ver aí que ele está mostrando um processo de fagocitose, englobamento de moléculas sólidas. Estou vendo a célula bebendo também. É um processo de quê? De pinocitose. Isso aí já é outro evento. Estou vendo também a plasmocitose, a defecação celular. Aí, vou para a pergunta. O esquema a seguir representa basicamente
o processo de digestão intracelular. As estruturas numeradas 1, 2 e 3 representam, respectivamente, o quê? Eu estava dizendo, A1 vai representar o ergatoplasma, A2 vai representar o meu complexo de Golgi, só não vai mostrar a fase cis e trans, né? Que a gente só consegue ver ao microscópio. E A3 vai mostrar o vacúolo digestivo. Sendo assim, letra E de Enem. Beleza, galerinha? Então, nessa 14ª, observa a figura, meus lindos. Olha a figura aí. Eu estou vendo o complexo de Golgi, eu estou vendo ergastoplasma, eu estou vendo mitocôndrias, eu estou vendo geração, entrada de coisas numa célula. Eu estou vendo que biologia é linda, gente. Não tem para onde correr. De acordo com o esquema a seguir, na autólise ocorre o quê? Gente, observa, não esquece não. Autofagia, heterofagia, autólise, apoptose. Vamos diferenciar logo de cara. Primeiro, quando eu falo de heterofagia, é porque os lisossomos eles vão englobar moléculas que vêm de fora. Por isso que é hetero, é o diferente, ok? Quando eu estou falando de autofagia, é porque os lisossomos eles vão digerir alguma organela dentro da célula que está velha. Quando eu falo de autólise, eu estou falando de morte celular, certo? E quando eu falo de apoptose, que a galera confunde muito, autólise e apoptose. A apoptose é morte programada da célula. Ah, professor, como assim? Presta atenção. As nossas células do esôfago, elas sofrem apoptose a cada 12 horas, porque elas precisam se renovar. As células do sangue, na mulher a cada 90 dias, por conta do ciclo menstrual. E no homem, a cada 120 dias, tu vai literalmente renovar o teu sangue. Aí as células, enquanto eu estou falando isso, só em falar a palavra para vocês aqui, ó, biologia, 50 mil células morreram agora, 50 mil células estão nascendo. Beleza? Então, diz o seguinte, de acordo com o esquema a seguir, na autólise ocorre o quê? Observem ali, 4 é uma mitocôndria. Então eu vou ter o rompimento da membrana número 4. E aí a célula morre. Beleza? Agora vamos para a parte 6. Cloroplastos e mitocôndrias. De cara, essa segunda questão. Presta atenção. As mitocôndrias se originam a partir de quê? Gente, na questão evolutiva, as mitocôndrias não faziam parte das células, elas se fundiram com bactérias, certo? E aí começaram a ter esse processo de formação celular e de formar seres complexos. Então, uma mitocôndria é a única organela que possui DNA próprio. Então, mitocôndria só é gerada a partir de uma mitocôndria pré-existente. Beleza? Então, as mitocôndrias se originam a partir de quê? De mitocôndrias pré-existentes. 3 diz, células do fígado possuem até 2.000 mitocôndrias, ocupando cerca de 1/5 do seu volume. O número alto de mitocôndrias nessas células pode ser explicado porque as células hepáticas fazem o quê? São maiores que as demais células do corpo, apresentam respiração aeróbica, têm grande atividade metabólica, têm volume citoplasmático, produzem enzimas digestivas em grande quantidade. Pessoal, parte do ponto que teu fígado executa mais de 500 funções. É um lugar onde existe um intenso metabolismo. Tudo nele se processa. Todo o sangue do teu corpo passa pela veia porta do fígado. E lá é processado. Se tu sente tristeza, sente raiva, sente alegria, sente o que for, vai passar pelo fígado. Então, ali existe uma intensa atividade metabólica. Então, letra C. Beleza? Bora para essa. Os tilacoides fazem parte de quê? Gente, tilacoides estão nas células vegetais. Funcionam como uns discozinhos onde eu vou ter cloroplastos. Então, tilacoides fazem parte dos cloroplastos. Letra A de amor ou de mim, Agenor, certo? No interior dos cloroplastos e mitocôndrias são encontradas pequenas quantidades de DNA, RNA e ribossomos. Tais componentes permitem que os cloroplastos sejam capazes de realizar o quê, gente? Gente,
Com essa questão aqui, a gente entende que os cloroplastos fazem com que a planta produza seu próprio alimento na parte da fotossíntese, com a etapa escura, com a etapa de luz, mas nesse ponto aí, eles podem, primeiramente, se autoduplicar e fazer a síntese proteica. Lembra que proteína teu corpo gasta na hora e ele não guarda. No caso das plantas, vai acontecer a mesma coisa. A parte proteica, ela não vai guardar, ela vai gastar naquele momento. Beleza? E essa daqui, gente, observa a figura primeiro. Ali eu tenho glicose e amido. De cara, eu já sei que é um vegetal. Por quê? Porque eu estou vendo amido. Vegetal guarda energia na forma de amido. Nós, animais, guardamos energia na forma de glicogênio. Lembre que tanto o amido quanto o glicogênio são polissacarídeos. Aí diz, observe o esquema e na tabela a seguir, assinale a alternativa que identifica corretamente as organelas e os processos celulares representados em 1 e 2. Vê só. Qual vai ser? Ribossomos, síntese de açúcares, mitocôndria, respiração, cloroplasto, fotossíntese, ribossomos, respiração. Ribossomos é responsável pela respiração? Não. Cloroplasto, fotossíntese, sim. Mitocôndria, respiração. Faz sentido, galera? Todo sentido, porque mitocôndria está ligada à respiração. Falou em ATP, adenosina trifosfato. Eu estou falando em energia, eu estou falando em respiração. Ok? E a 10ª diz o seguinte. Cientistas propõem a hipótese de que certas organelas originam-se de organismos que há mais de 1 bilhão de anos passaram a viver simbioticamente com eucariotos antigos. Apoiam-se no fato de que essas organelas possuem DNA próprio, semelhante ao das bactérias, podendo se autorreplicar. Essas organelas são quem, gente? E aí? Conta pra mim. Eu falei de quem? Mitocôndrias. E eu vou precisar também da outra parte. Eu tenho as mitocôndrias e eu vou ter uma parte que produz seu próprio alimento. Os cloroplastos. Letra B de biologia. Melhor matéria. Certo? Essa daqui, parte 7, é uma parte bem específica. Aí eu tirei algumas questões que eram muito de laboratório, pessoal, que não vai servir para a questão de Enem de vocês, certo? Então aí eu coloquei só algumas para a gente entender algumas coisas. Primeiro, o desenho abaixo corresponde a um corte transversal de ultraestrutura de quê? Quando eu olho para isso aqui, cílios e flagelos. É bem específico. Na 2 diz, a movimentação em meio líquido, captura de alimento ou limpeza de superfície são problemas que podem ser resolvidos por células dotadas de flagelo, espermatozoide humano, por exemplo, ou de cílios, o paramécio, um protozoário de água doce. A organela capaz de originar os cílios e flagelos é denominada de quê, pessoal? Centríolos. Ele origina os cílios, origina os flagelos e ainda cria o fuso cromático, que faz com que haja a divisão celular. Beleza? Não esquece. Parte 8. Núcleo e cromossomos. Presta atenção. A carioteca é formada pelo quê, galerinha? E aí? A carioteca, do mesmo jeito da membrana plasmática, a membrana plasmática tem um modelo fosfolipídico. A carioteca tem um modelo de lipoproteína, certo? Então, duas membranas lipoproteicas com poros. Precisa ter poro porque vai ter que também ter penetração, entrada na carioteca. Beleza? E a 3 diz o seguinte. A 3, pessoal, é só a gente entender da própria divisão celular. As etapas, lembra lá, intérfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase. Se liga, porque eu estou dizendo isso. Uma célula humana com um cariótipo de 46 cromossomas e quantidade de DNA equivalente a 5,6 picogramas
apresentará na fase inicial da metáfase da mitose, respectivamente, um cariótipo e uma quantidade de DNA correspondente ao quê? Primeiro que, nesse caso aí, ele está dizendo que é um cariótipo de 46 cromossomas. Ele está na metáfase, não duplicou a célula, continua com 46 cromossomas. O que é que vai mudar aqui então, professor? É simples, ele disse que a quantidade de DNA equivale a 5,6 picogramas, só que ele já está na metáfase. Se ele já está na metáfase, significa que já passou da intérfase. E na intérfase, o meu DNA não duplica, então só eu fazer 2 vezes 5,6, 11,2. É aí onde estava a pegadinha. Intérfase, G1, S e G2. Na fase S, eu tenho a síntese de DNA, ou seja, o meu DNA duplicou. Vai continuar com 46 cromossomos e vai ter 11,2 picogramas. Beleza, galerinha? E a sétima diz o seguinte: qual das seguintes estruturas celulares é responsável pela formação dos ribossomos? E aí, gente? Quem é que vai formar ribossomos aqui que vocês acham? Gente, complexo de Golgi cria lisossomo, muita gente confunde. Nucleolus vai criar os ribossomos, ok? Não esquece disso. Nucleolo cria ribossomos. E nessa oitava aqui, ele diz o seguinte: os nucleolos originam-se de quê, pessoal? Gente, nucleolo origina ribossomos. E a concentração dos ribossomos originam os nucleolos. Ok? Nona questão. Nas células em intérfase, o material genético aparece na forma de quê? Conta pro tio. Vai aparecer na forma de quê, pessoal? Cromatina. Por quê? Porque eu não vou ter os cromossomos dentro. Então, na fase da intérfase, não é a fase que vai ter a duplicação. Então, vai ser espiralização da cromatina. Mas não interior do núcleo, ok? Porque ela só vai desespiralizar na prófase, quando a carioteca desmancha, ok? E na décima, eu tenho o seguinte. Observe o esquema abaixo. 1 e 2. Observem aqui, 1 e 2. O que eles são ali? Tem separação, eu estou com o centrômero. O centrômero está unindo elas. A partir do momento que o centrômero continua deixando elas unidas, eu tenho cromátides irmãs. Certo? E essa daqui, questãozinha massa, terceiro ano, né, V, e às vezes no primeiro ano, diz o seguinte: dados os esquemas de cromossomos, podemos classificá-los conforme a posição do centrômero. Gente, de acordo com o centrômero, observe esse número 1 aí, ele é o que a gente chama de metacêntrico, ok? O segundo, que ele está um pouco deslocado do meio, eu vou chamar de submetacêntrico. E o terceiro, que parece muito com o submetacêntrico, só que está em pé, eu vou chamar de acrocêntrico, sendo assim, letra E, de ENEM, ok? Gente, e essa daí? Células diploides é aquela em que, gente, uma célula diploide é formada por 2 células haploides. É isso que eu quero dizer. A questão é bem objetiva, só para a gente relembrar. Células diploides, digamos, se a gente fosse comparar com o corpo humano da gente, nós teríamos células somáticas, diploides. Todas as células, menos as reprodutivas, porque elas são meióticas. Então, célula diploide é o quê? Cariótipo formado por 2 conjuntos de haploides. Aí eu formo diploide, ok? E essa 14ª diz o seguinte: em determinada espécie animal, o número diploide de cromossomos é 22. Se liga no que ele falou. Nos espermatozoides, nos óvulos e nas células epidérmicas dessa espécie, serão encontrados respectivamente o quê? Primeiro, ele disse que o animal tem 22 cromossomos. Eu sei que células sexuais são células meióticas. Então, espermatozoide vai ter que ter o quê? Metade, 11 cromossomos. Óvulo,
vai ter que ter metade, 11 cromossomos. Células epidérmicas são células somáticas, faz parte do corpo, então vai ter que ter 22 cromossomos. Se liga nisso, espermatozoide é metade, óvulo é metade, células da pele inteira, 22. Sendo assim, letra C de Enem. Divisão celular, parte 9. O que é, professor, nessa daí? Gente, a gente sabe que a sequência de uma divisão é prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ele está pedindo a sequência aqui? Não, você tem que ir de acordo com o que ele pede. Relacione as fases da mitose, anáfase, telófase, metáfase e prófase, com os respectivos números das figuras acima. Bora lá. Anáfase é quando existe uma separação. Observem aí que a separação está existindo na célula 3, certo? Telófase é o final. É onde está tendo a citocinese. A membrana plasmática está se esmagando ali, está se dividindo. Está na 4, certo? Depois, metáfase é a 2, porque os cromossomos estão localizados no meio, não existe separação. São o que? A gente chama de cromátides irmãs ainda, ok? E, por último, prófase, que é o início de tudo. Eu observo que a 1, eu estou criando fuso cromático, quando eu olho aqueles cabelinhos aqui no começo. Beleza? Sendo assim, letra B, para vocês. Olha, qual é o constituinte cromossômico diretamente relacionado com seu movimento durante a divisão celular, gente? Qual seria? Quem é que vai estar relacionado com isso tudo aí? Quem é que vai estar ajudando na divisão? Quem é que vai estar localizando os cromossomos e segurando os cromossomos? Centrômero. O próprio nome está dizendo, mas está lá no centrinho da célula, certo? Essa sexta que eu selecionei para vocês é uma pergunta básica. Vê só, o gráfico abaixo revela a variação de DNA durante as diversas fases da vida celular. Com relação ao gráfico, é correto afirmar que o quê? Vê, durante o período G1, a célula realiza uma intensa síntese de DNA? Não. Observe que G1 está em uma reta, não tem nada. É um período que vai anteceder essa duplicação. No decorrer do período S, a quantidade de DNA aumenta progressivamente e ocorre a duplicação do DNA. Certíssimo. Não esquece, é na S que eu tenho a síntese de DNA ou duplicação do mesmo. Beleza, galerinha? E essa daqui, que diz o seguinte: uma célula somática que tem 4 cromossomos, ao se dividir, apresenta-se na metáfase o quê? Gente, se ela é somática e ela está na metáfase, ela vai se dividir, o meu número de cromossomos continuam. O que vai aumentar para mim vai ser as cromátides, porque ela vai precisar de cromátide de um lado e cromátide do outro para puxar os cromossomos. Sendo assim, letra B de Enem, 4 cromossomos distintos e cada um com 2 cromátides para poder puxar os cromossomos durante a divisão celular. Gente, nessa daqui, eu quero entender as fases de uma divisão. Então, eu estou dizendo, ó, a figura a seguir representa o tecido meristemático de uma planta. Então, eu já começo a matar a parada aí, certo? Aí ele diz: qual das alternativas corresponde à sequência do processo mitótico? Primeiro, eu preciso localizar onde está tendo prófase. Observa a letra C. O núcleo está inchado, então eu tenho prófase ali, ok? Eu tenho prófase na letra F também, que o núcleo está inchado. Depois disso, quando você vai observar, observa que na letra E eu estou tendo metáfase, porque os cromossomos estão localizados no meio ali, ok? Observa também essa letrinha A. Está havendo separação, eu estou na anáfase, ok? E que na letra B eu começo com a telófase, B e D. Por quê, professor? Porque nas células vegetais, a divisão do citoplasma é centrípeta, vai do centro para fora. Sendo assim,
Letra B. Vê só, galera, nessa 10ª questão, certo? A colchicina é uma substância que despolimeriza as fibras do fuso da divisão, impedindo que este se forme. Então, quer dizer, se tem um processo de divisão celular e eu vou lá e está ocorrendo o processo e eu jogo colchicina em cima, tudo paralisa. Eu vou ficar com a mesma quantidade de célula. Aí vem a pergunta dele. Em um meio de cultura foram colocadas 5 células em diferentes estágios do ciclo celular. 2 estavam em intérfase. Vão continuar sendo 2 células. Elas estão em intérfase. Então eu conto 1, 2. 2 estavam em prófase. Então eu terei 2 células em prófase. Já tenho 4. E a última vai estar em telófase. Se ela está em telófase, conta quantas células tem aí. Observem, eu tenho mais 2. Então, imediatamente, depois colocou-se a colchicina. Após um certo tempo, contando-se as células presentes em tal meio, espera-se encontrar um total de quantas células? Conta aí, galerinha. Olha só, 2 em intérfase, 2 em prófase, a última está em telófase, mas já são 2, porque eu já estou formando meu núcleo e já está tendo a citocinese. Sendo assim, eu tenho 6 células. Gente, eu espero que com esse número de questões eu tenha conseguido ajudar vocês a revisar um pouquinho, beleza? Então, qualquer dúvida, galera, é só perguntar, beleza, gente? Valeu e até a próxima!